Oi, tudo bem? Meu nome é Wagner Amarildo e hoje nós estamos aqui para ministrar para vocês a terceira aula de Melanie Klein, onde nós trataremos do desenvolvimento da sua teoria. Como vocês podem ver aqui no slide, para essa autora, a criança, ao incorporar seus pais, sente-os como pessoas que estão vivas dentro do seu próprio corpo, principalmente a mãe, de modo concreto em que as profundas fantasias inconscientes são sentidas. Elas são, em sua mente, objetos interiores ou interiorizados, ou seja, a criança não consegue entender que a mãe é um ser diferente e independente dela. A mãe está dentro dela. As fantasias do bebê existem muito inicialmente sob a forma de sensações, que é o que ela sente de uma forma mais clara, que aos poucos vão adquirindo uma figurabilidade interna, ou seja, tudo aquilo que ela vai vivenciando no contato com a mãe, analisando, e isso vai fazendo parte da sua forma de representação do mundo. A mãe, ou sua representação parcial, não precisa ser necessariamente a mãe, como seio alimentador, constitui nesse sentido o primeiro objeto interno do bebê. Nós já falamos isso numa outra aula, podendo adquirir qualidades boas ou más conforme a função exercida. Aí entra aquela questão do conceito que nós já trabalhamos anteriormente, tá? Seio bom e seio mau, que também já foi mencionado no vídeo aqui que nós trabalhamos anteriormente. Os objetos representantes do mundo externo, associados às pulsões do bebê, se originam em núcleos, ou seja, tudo aquilo que a criança tem como representação do mundo externo está presente na sua memória, que é algo mais primitivo, como pulsões, como desejos, né? A pulsão aqui, ela pensa como Freud, como nós já dissemos numa aula anterior, como instinto de vida e instinto de morte. Desde o momento do nascimento, como vocês podem ver aqui, o ego tenta preservar como apenas uma fonte de prazer e sentimentos positivos. É daí que vem aquela ideia que nós já mencionamos anteriormente, né? O ego, ele está sempre olhando para si mesmo, preocupado consigo mesmo. Por isso, esse sentimento de preservação está tão presente. Tensão e desprazer são projetados sobre os objetos que são, então, que persegue, que insiste, que importuna. Ou seja, tudo aquilo que incomoda a criança, tudo aquilo que traz tensão e desprazer, a criança tende a projetar nos outros, do que não é conhecido por ela. O bebê fica grato quando é física e emocionalmente saciado. É óbvio, tá? Ali ele está, de alguma forma, preso àquilo que é instintivo, quer satisfazer as suas necessidades mais imediatas. Essa gratidão, a manifestação mais precoce do instinto de vida, é a base do amor e da generosidade. Isso aqui tudo está relacionado com a noção de seio bom que a criança tem nos primeiros meses de vida. A libido, que está relacionado ao conceito de pulsão, que é aquilo que move a criança e que continua movendo-a de alguma forma na vida adulta, é investida em objetos como o seio. O seio é gratificante porque ele é introjetado como uma base para um sentimento bom. Depois, como nós já falamos, a criança vai observar que existem outros objetos gratificantes que pode estar relacionado, por exemplo, ao rosto da mãe, está relacionado às mãos da mãe, tá? Que acaricia essa criança, mas no primeiro momento
ela vê só o seio, que é por onde ela alimenta, que é por onde ela conserva a própria vida. A projeção do objeto interno bom sobre os objetos recém-experimentados é a base da confiança da criança, o que torna a aprendizagem e o acúmulo de conhecimento possíveis. Tanto a agressão quanto a libido são expressas desde o nascimento em diante por fantasias inconscientes. Ou seja, a criança não tem consciência que ela está manifestando um sentimento de agressão, ou que aquela agressão pode incomodar o outro, algo que externo a ela. Como ela também não tem consciência dessa pulsão, que é algo instintivo também, que é algo primitivo e que ela não tem controle. Klein diferenciou inveja, ganância e ciúmes como manifestações desse instinto agressivo. Praticamente em toda a sua obra, ela vai trabalhar dessa forma, tentando mostrar que esses sentimentos, eles são, por si mesmos, sentimentos agressivos. O que seria inveja para Melanie Klein? É o sentimento raivoso de que alguém mais tem e desfruta de algo desejável. Ou seja, você deseja o que o outro tem e por isso você, mesmo que inconscientemente, acaba fazendo mal para essa pessoa. A ganância aqui seria a manifestação da insaciabilidade humana. A sua meta é a absorção destrutiva do objeto desejado. Ou seja, a ganância sempre está relacionado com esse sentimento de insaciabilidade. Isso acontece na vida adulta, tá? Mas esse sentimento aparece mesmo pela primeira vez na infância. Ciúme é o medo de perder o que se tem. Se desenvolve a partir de relacionamentos triangulares, como no caso da situação edípica. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente. Tá? Ou seja, a pessoa ciumenta, a criança ciumenta, é sempre aquela que está insegura, tá? Que tem medo. O específico da criança analisado por Melanie Klein é a sua própria mãe. A partir de agora, nós falaremos um pouco sobre a teoria da personalidade de Melanie Klein. E é claro, como ela está empenhada em analisar a personalidade de crianças muito pequenas, por isso eu coloquei essa imagem aqui. Melanie Klein concorda com Freud, na medida em que tanto um quanto o outro entendem que a agressão e a libido são os dois instintos básicos que estão presentes aí na vida da criança e que está diretamente relacionado ao conceito de seio mau. Tanto a agressão quanto a libido são expressas desde o nascimento em diante em fantasias inconscientes, como nós já vimos anteriormente. Tá? Essa imagem aqui expressa muito bem o que representa o seio da mãe para a criança, na concepção de Melanie Klein. A partir de agora, nós falaremos sobre a teoria do ego, que é uma outra teoria muito importante da Melanie Klein. O ego, para essa autora, ele tanto experimenta como se defende da ansiedade. Ou seja, ele não pode viver, tá, de alguma forma sem a ansiedade, que é o que move o ego, mas ao mesmo tempo ele se defende da ansiedade porque ela é incômoda e pode trazer desprazer e desconforto para a criança. A ansiedade é a resposta do ego ao instinto de morte. Olha que interessante. Ela é reforçada pela separação do nascimento e por necessidades corporais frustrantes como a fome. Ou seja, desde o momento em que a criança começa a sentir fome, sede
ou necessidade, por exemplo, de fazer cocô, de fazer xixi, necessidades vitais que já aparecem na infância, aí já está presente a ansiedade. Tá? Ou seja, a criança não tem como se livrar dela. E é essa tônica que a Melanie Klein vai trabalhar no primeiro momento. Os principais meios de crescimento e defesa do ego são a projeção e a introjeção. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente, quando estiver falando sobre as posições aqui com Melanie Klein. Os quais integram o ego e neutralizam o instinto de morte. Tá? A projeção diz tudo aquilo que a criança não sente bem, que ela não se sente confortável com ela mesma, que ela projeta no mundo externo, nas pessoas, nos seres. A introjeção diz tudo aquilo que ela vai internalizando das suas experiências com o meio que ela considera confortável ou que ela considera desagradável. A projeção de tensões internas e a percepção de estímulos externos dolorosos resulta em medos paranoides. Quando a gente estiver falando sobre as posições esquizoparanoide e a posição depressiva, isso vai ficar mais claro para vocês. Sua projeção resulta em objetos persecutórios internalizados. Ou seja, a projeção de estados prazerosos dá lugar à confiança. Ou seja, para essa autora, quando a criança se vê ameaçada, se vê perseguida, ela desenvolve os medos paranoides. Mas, quando esses estados prazerosos nos outros, tá? Ou no mundo externo, ela ganha lugar aí a questão da confiança, ok? A introjeção de experiências positivas torna possível desenvolver bons objetos internos, que são a base para o crescimento do ego. Por isso, a Melanie Klein vai dar tanta ênfase à formação da criança já nos primeiros meses de vida, porque ela entende que todas essas experiências positivas que são acumuladas vão contribuir a criança numa vida pregressa, mas vai contribuir substancialmente para o crescimento do ego. Experiências e emoções desagradáveis associadas a objetos externos e dissociadas de experiências e emoções agradáveis através do processo de decisão. Nesse período, nós vamos ver mais na frente, quando a criança ainda está na posição esquio-paranoide, ela não consegue distinguir ainda o que são as experiências agradáveis das experiências desagradáveis. Aliás, ela tende instintivamente a sempre buscar as experiências desagradáveis. A buscar as experiências agradáveis. E, ao mesmo tempo, afastar as experiências desagradáveis. Porém, fase depressiva, que aí ela atinge o estado da ambivalência, nós vamos ver isso mais na frente, essa criança começa a distinguir que nem tudo no mundo externo é ruim, é só ruim ou é só bom. Ela vai começar a perceber que a mesma mãe tem um seio bom e tem um seio mau. A mesma mãe, ora gratifica, como também censura essa criança, tá? Ou provoca situações que podem ser consideradas desconfortáveis, desagradáveis para ela. À medida que a criança amadurece, a cisão diminui, ou seja, a separação do que é bom e do que é ruim. A síntese de bons e maus aspectos de objetos ocorre e relacionamentos ambivalentes se tornam possíveis. Para Melanie Klein é fundamental que a criança atinja, tá, essa posição da ambivalência, que ela consiga compreender, percebendo com mais atenção o mundo externo, o que é bom e o que é mal,
e como que essas duas coisas caminham juntas. É isso que vai contribuir para um desenvolvimento mais seguro do seu próprio ego, da sua estrutura psíquica. A partir de agora, então, nós falaremos também sobre a teoria do superego. Nós já falamos para vocês que o conceito de ego e de superego de Melanie Klein, tá? Se parece muito com o conceito do Freud, tá? Nós vamos ver isso aqui agora. O superego para Melanie Klein funciona como um superego freudiano clássico. Ou seja, aquele que representa a censura, aquele que sempre diz, não é assim que as coisas devem ser, porque ou apresenta alguma causa. Valor sobre o comportamento, e ele pune e proíbe o que considera ser errado ou mal. Ou seja, ele representa a moral constituída, ele representa a censura, ele está sempre atento aos comportamentos. E é sempre ele que vai julgar o que é errado, o que é mal, tá? Ou ainda o que é bom, tá? E o que é gratificante para essa criança. Klein sustentou que o desenvolvimento do superego começa durante a posição depressiva. Ou seja, mais ou menos a partir dos 6 meses de idade. É aí que a criança começa a entender, tá? Que não é só aquilo que é gratificante que ela deve ter apreço. Existem coisas que são desagradáveis, coisas que nem sempre vai fazer bem para o seu próprio ego, tá? É nessa idade que ela vai conseguir perceber isso. O superego desenvolve-se de maus objetos projetados, sentidos, experimentados como persecutórios, que são posteriormente introjetados. Por ele representar a censura, na imaginação da criança, na sua fantasia, ele sempre é experimentado como um objeto de perseguição. Mas mais tarde ela vai percebendo que na verdade não é bem assim. Tá? É preciso que você introjete as leis, as normas, as regras, as convenções, saiba distinguir o que é o bem, o que é o mal, o que pode, o que não pode, o que é verdadeiro, o que é falso, e assim por diante. No período depressivo, os objetos são introjetados tanto no ego quanto no superego. Tá? Se no período esquizoparanoide a criança ainda é muito movida pelo instinto e ela tende a absorver como agradável só aquilo que fica, no período depressivo ela já dá um salto, porque ela é capaz de perceber, tá? Tanto aquilo que é positivo quanto aquilo tanto no ego, que está em contato com o mundo, tá? Externo, e que ao mesmo tempo está atento às demandas do mundo interno, quanto ao superego, que representa o quê? Os objetos com os quais ele pode identificar-se positivamente. Olha que interessante. O superego assimila os aspectos proibitivos dos objetos. Ou seja, há uma espécie de equilíbrio entre o ego e o superego. O superego como aquele que censura e o ego como aquele que está sempre se identificando com o que é positivo. Bom, a partir de agora nós vamos ver mais um vídeo didático muito interessante que vai mostrar para nós, dentro da concepção da Melanie Klein, o que seria o ego e o superego relacionando-se com as teorias objetais, ok? Acompanhe, por favor. Na série sobre a teoria freudiana, estudamos o id, o ego e o superego. Melanie Klein, em sua obra, praticamente ignorou o id, mas desenvolveu um entendimento bastante interessante a respeito do ego e do superego. Vejamos.
Freud afirma que o ego existe desde o nascimento do indivíduo, mas não atribui nenhuma função psíquica complexa ao ego antes que a criança atinja os 3 ou 4 anos de idade. Para Freud, a criança pequena é dominada pelo id. Melanie Klein, por sua vez, entende que o ego atinge a maturidade muito antes do que pensa Freud. Segundo ela, o ego ainda é extremamente desorganizado nas primeiras semanas de vida, mas já é forte o suficiente para sentir ansiedade, para usar mecanismos de defesa psíquicos e para desenvolver relações objetais tanto na fantasia quanto na realidade. Nós já estudamos o que são relações objetais, lembra? O ego começa a se desenvolver com as primeiras experiências do bebê na amamentação, quando a mãe não apenas o alimenta, mas lhe dá carinho e a sensação de segurança. Mas o bebê também experimenta a fome e as sensações de abandono e insegurança sempre que a mãe não pode atendê-lo assim que ele chora. Essas experiências agradáveis e desagradáveis estão na base do seio bom e do seio mau, que são fantasias desenvolvidas pelo bebê e que já estudamos anteriormente. O seio bom e o seio mau fornecem ao bebê o ponto de partida para o desenvolvimento do ego, que é o centro de sua personalidade. Assim, todas as experiências vividas pelo bebê passam a ser avaliadas pelo ego como relacionadas ao seio bom ou ao seio mau, mesmo que não estejam ligadas à amamentação. Por exemplo, após experimentar o seio bom, o bebê cria a expectativa de também ter essas relações agradáveis com outros objetos como seus dedinhos, uma chupeta, a figura paterna. Note que a primeira relação objetal desenvolvida pelo bebê, que se dá justamente com o seio da mãe, torna-se o protótipo para todas as futuras relações interpessoais. Mas antes que o ego possa emergir de maneira integrada, ele precisa se dividir. É a forma que o bebê encontra de lidar com as experiências prazerosas e as experiências desagradáveis, quer dizer, com o seio bom e com o seio mau. Assim, o ego do bebê divide-se entre o eu bom e o eu mau. O eu bom existe quando ele é alimentado e amado. Já o eu mau é vivido quando o bebê experimenta fome e desamparo. Essas duas imagens do eu permitem que o bebê gerencie os aspectos positivos e negativos dos objetos externos. Na medida em que o bebê se desenvolve, suas percepções sobre o mundo se tornam mais realistas em vez de estarem clivadas entre o bom e o mal. Dessa forma, o ego passa a se unificar e integrar. Klein percebe o superego de maneira diferente de Freud em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, ele surge muito mais cedo na vida, antes dos 3 anos. Na visão de Freud, o superego só emerge por volta dos 5 anos de idade. Segundo, o superego não é uma superação do complexo de Édipo. Terceiro, ele é muito mais duro e cruel do que Freud descreve. Klein chegou a essas 3 constatações através da análise de crianças pequenas. Na teoria freudiana, o superego comporta 2 subsistemas, o ego ideal, que gera sentimentos de inferioridade, e uma consciência que gera sentimentos de culpa. Klein concorda que o superego das crianças mais velhas e dos adultos opera dessa forma, mas em sua análise de crianças pequenas, ela percebeu que o superego inicial gera terror em vez de culpa. Klein notou que as crianças pequenas temem ser devoradas, cortadas ou dilaceradas em pedaços. Medos que são desproporcionais em relação a qualquer perigo real. Mas por que isso acontece? Segundo Klein, esses pavores resultam dos próprios desejos destrutivos das crianças. Desejos que estão enraizados nas frustrações vividas por elas nas relações objetais. Esses desejos são sentidos com muita ansiedade. Para lidar com essa ansiedade, o ego mobiliza a energia da pulsão de vida contra a pulsão de morte, a energia criadora contra a energia destruidora. E essa luta é justamente a base para o desenvolvimento do superego. Quer dizer, a violência extrema do superego inicial é uma relação do psiquismo à agressividade do ego que procura se autodefender dos próprios desejos destrutivos, mobilizando a pulsão de vida contra a pulsão de morte.
De acordo com Klein, o superego duro e cruel que emerge desse embate é responsável por muitas tendências antissociais e criminosas em adultos. Puderam assistir ou mesmo acompanhar como que é definido no vídeo, ou como foi definido no vídeo, tá? Os conceitos de ego e superego, assim como a relação com as posições, as relações objetais da Melanie Klein, nós vamos ver agora o conceito de fantasia para essa autora. Melanie Klein elaborou o conceito de fantasia inconsciente, constatando que no funcionamento psíquico, as relações com os objetos externos são mediadas pelas fantasias inconscientes, que dão origem aos objetos internos. Ou seja, a criança já tem fantasias que são primitivas, na concepção de Melanie Klein, mas uma vez em contato com o mundo externo, ela já consegue fazer essa correlação. Por isso que Melanie Klein considera, diferentemente de Freud, que criança em idades muito novas, tá? Aliás, desde os primeiros meses de vida, ela já é capaz de fazer transferência. Ela já é capaz de fazer essa correlação entre o mundo externo e o mundo interno. Bebês de poucos meses, segundo ela, entregam-se, sem dúvida, a construir fantasias, e essa constitui a atividade mental primitiva. Essa é a grande tônica que a Melanie Klein vai trabalhar. Existem fantasias na mente do bebê quase a partir do nascimento. Olha, isso aqui é algo totalmente novo. Nem Freud, nem outros psicanalistas da época acreditavam nisso. Essa é uma novidade que ela vai apresentar. Parece que todo o estímulo que a criança recebe é imediatamente respondido por fantasias. Ele é muito mais emoção, fantasia, representação, sentimento do que razão. Aqui então nós temos as fantasias de estímulos desagradáveis, que inclui aqui, por exemplo, a mera frustração. Por exemplo, quando ela tem fome e a mãe não está para atendê-la, tá? Ou quando ela tem sede e a mãe não está para atendê-la. Ou ainda quando ela sente necessidade de fazer xixi, cocô e a mãe não está ali para limpar ou para acolher. Então, tudo isso são fantasias de estímulos desagradáveis. Nós temos também as fantasias de espécie agressiva. Por exemplo, quando alguém chega e fala mais alto que essa criança. Quando alguém a tolhe por ela estar chorando. Isso é visto como uma fantasia de espécie agressiva, tá? A criança internaliza isso aí como espécie agressiva. Fantasia de estímulos gratificadores concentrados no prazer. Por exemplo, tá? Ou ainda tocar no corpo da mãe. O objeto de todas essas fantasias, como nós já mencionamos anteriormente, no início, o seio da mãe é o objeto de seu desejo constante. É a primeira coisa a ser introjetada. Talvez seja aqui essa a principal contribuição da Melanie Klein. Ou seja, enquanto está focado na figura do pai, a Melanie Klein vai substituir a figura do pai pela figura da mãe na representação da psíquica da criança. Em fantasia, a criança suga o mastiga e o engole. Assim ela sente que realmente o aprendeu, que possui o seio da mãe dentro de si, em ambos os aspectos, bons e maus. Na fase depressiva, a criança vai conseguir distinguir uma coisa da outra e vai perceber que, na verdade, o mundo é constituído das duas coisas. As fantasias e sensações desempenham um papel predominante nos primeiros estágios da vida da criança. Ou seja, tudo aquilo que não seja o seio da mãe, ou que esteja relacionado com o seio mau, tá? Sempre vai desempenhar na estrutura psíquica da criança, tá? Esse papel que ela considera mau.
A qualidade destrutiva de todas essas fantasias e sensações sádicas encontra sua maior expressão quando a criança começa a perceber sua mãe como uma pessoa total. Mas essa ideia que aparece aqui, que é apresentada por Melanie Klein, só vai acontecer na fase depressiva. Porque aí a criança vai compreender que a mãe não está dentro dela. A mãe não é uma extensão dela, mas a mãe é um ser que existe independente dela, que tanto pode ser bom quanto pode ser mal. O apego prazeroso da criança ao seio se transforma em sentimentos para com a mãe como pessoa. Assim, sensações de natureza ao mesmo tempo destrutivas e amorosas são experimentadas em relação a uma única e mesma pessoa. Isso dá origem a profundos e perturbadores conflitos na mente da criança. Ou seja, para a criança se torna muito difícil no primeiro momento entender como é que a mãe pode ser boa e ao mesmo tempo ser má. Para um adulto isso é facilmente compreensível, mas para a criança nem tanto. Bom, aqui nós encerramos a nossa terceira aula de Melanie Klein e eu sempre vou encerrar lendo uma frase interessante dela. A frase de hoje é: quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso, ou seja, nunca permanece o mesmo, estará sempre mudando. É uma frase marcante, muito conhecida da Melanie Klein. Então, por hoje é só. Na próxima aula, na quarta aula, nós estaremos falando de outros temas dessa autora, ok? Muito obrigado e até a próxima.